disso, não é? Não vou fazer absolutamente nada disso. Eu vou partilhar aquilo que tem vindo ao meu coração há algum tempo. E ontem eu estive aqui o dia todo na igreja, vim para aqui, eram 9 horas da manhã, saí daqui, eram 6 horas da tarde, a meditar na palavra, a refletir, e senti-me meio angustiado, não é? Meio angustiado porque, a dada altura, eu pensei, bem, vou mudar a mensagem para uma mensagem mais para o fim do ano, não é? Mas perdi a paz completa em tudo isso e decidi avançar com a mensagem que trago para os irmãos, numa condição. Vou dividir a mensagem em 2 tempos, ou seja, eu hoje vou partilhar uma parte da mensagem, porque não vou ter tempo para partilhar a mensagem toda, e partilharei o resto da mensagem num outro dia. E eu estava ali sentado e estava a pensar, o tema da minha mensagem para os irmãos é liberdade. Quem gosta de liberdade? Levante lá o braço. Toda a gente gosta. Liberdade versus maturidade. Porque eu quero refletir um pouco sobre esta temática. Eu estava a pensar que fez este ano 45 anos que foi o 25 de Abril em Portugal, não é? Eu sei que para muita gente, o 25 de Abril não lhes diz nada. Mas para a minha geração, uma geração revolucionária, uma geração que se envolveu em movimentos sindicais, em comícios, em manifestações, porque estávamos descontentes com o que acontecia no nosso país. O 25 de Abril marcou uma data extremamente importante. E a maior conquista, nós ouvimos isto todos os anos, a maior conquista do 25 de Abril foi a liberdade. A liberdade foi a maior conquista do 25 de Abril. Eu quase que me atrevo a fazer uma afirmação que espero poder esclarecê-la lentamente, não é? Que é o 25 de Abril, a liberdade, foi uma bênção para uns e uma maldição para outros. Vocês estão comigo? E é um pouco sobre isso que eu quero refletir com os irmãos, sobre a liberdade e a maturidade. E vamos ler este texto, que não é o texto que eu irei desenvolver hoje, irei desenvolvê-lo depois, mas quero introduzir este texto para os irmãos. Salmo 37, versículos 23 e 24, que dizem assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu vou ler agora, isto é a tradução João Ferreira de Almeida, vou ler na tradução a mensagem, porque a mensagem põe o texto de uma forma, com uma clareza diferente. Diz assim: o homem fiel caminha de acordo com o Eterno. Vocês estão a perceber aqui a mudança? Vocês vejam. Na tradução João Ferreira de Almeida diz: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Ou seja, o Senhor confirma os passos do homem bom. Na tradução a mensagem diz: o homem fiel caminha de acordo com o Eterno. Ou seja, o homem fiel é aquele que antes de caminhar confirma se é a vontade de Deus e a direção de Deus para a sua vida. Ele é feliz e o seu caminho é conhecido pelo Eterno. Se cair, não ficará muito tempo no chão, porque se apoia nos braços do Eterno. Amém? Então, irmãos, a liberdade é algo muito bonito, quando nós sabemos apreciá-la e respeitá-la. Amém? Um dos argumentos que se hoje usa muito, hoje é: eu tenho direito à minha liberdade. Vocês já ouviram isso, não é? É verdade, desde que a tua liberdade não ponha em causa a liberdade dos outros. Ok? Eu tenho direito à minha liberdade, desde que a minha liberdade, ela não ponha em causa a liberdade dos outros. Porque quando ela põe em causa a liberdade dos outros, a minha liberdade já se tornou um prejuízo. Então, a liberdade é algo muito bonito quando sabemos apreciá-la, respeitá-la e vivê-la com maturidade. Digam lá comigo. Maturidade. Digam lá. Ok, maturidade. Quando isto não acontece, quando nós não sabemos viver a liberdade com maturidade, a liberdade pode tornar-se uma coisa profundamente perigosa para a nossa vida.
profundamente perigosa para a nossa vida. Perigosa porquê? Porque a liberdade sem maturidade é nefasta. A liberdade sem maturidade é profundamente prejudicial. A liberdade é importante, mas mais importante que a liberdade é a maturidade para saber vivê-la. Amém? Vocês estão comigo? Se estão, podem dizer amém. A maturidade para saber viver a liberdade. Porque se eu não tenho maturidade para viver a liberdade, essa liberdade pode se tornar uma maldição, alguma coisa profundamente destrutivo na nossa vida. Então, todos amamos a liberdade, que é o oposto à escravidão. E amamos a liberdade, até porque, à luz da palavra de Deus, é legítimo nós amarmos a liberdade. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Não é? Os irmãos digam lá, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Irmãos, e se o versículo terminasse aqui? Aleluia! Estava tudo resolvido. O problema é que o versículo não acaba aqui. O versículo complementa mais alguma coisa. E o que é que o versículo diz? Diz assim, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Então, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Mas se nós não soubermos viver a liberdade que o Senhor nos trouxe com maturidade, nós podemos acabar escravos de outra coisa qualquer. O Senhor libertou-nos, mas nós acabamos por nos sujeitar a outro tipo de escravidão. Deixem-me dar um exemplo assim para os irmãos. Por exemplo, um pai diz aos filhos, ok, vocês têm a liberdade para sair. Têm a liberdade, dou-vos a liberdade para vocês irem dar uma volta, passearem. Mas portem-se bem. Tenham juízo. Quem é pai aqui? Quem é que já disse isto aos filhos? Mas tem juízo. O que é que estamos a dizer? Olha, eu dou-te a liberdade, mas atenção, que a liberdade que eu te dou não te torne refém ou escravo de alguma outra coisa com a qual tu não saibas lidar. Vocês estão a entender? Estou a ser claro? Então, a liberdade é uma coisa muito bonita, porque, irmãos, a liberdade foi algo... Deixem-me dizer um bocadinho aqui, sim. Que eu vou adiantar já um pouco da mensagem da próxima vez, não é? A liberdade foi uma coisa maravilhosa que o Senhor nos deu. E ouçam o que eu vou dizer. Deus deu-nos uma liberdade tão grande, tão grande, tão grande, que até nos libertou dele próprio. Vocês estão cá? Isto é escandaloso. Eu vou explicar, irmãos, eu vou explicar. É que às vezes há crentes que, assumindo uma pose de espiritualidade, dizem, eu só sou escravo do Senhor Jesus. E isso é mentira. É mentira em absoluto, porque o Senhor Jesus não tem escravos. Não tem escravos. O que o Senhor Jesus deseja, o que Deus deseja de nós não é escravos. É gente que o sirva e o siga livremente. Por escolha própria, por vontade própria. Amém? Então Deus não tem escravos. Ninguém aqui é escravo de Deus. Ele não nos libertou da escravatura do pecado para nos fazer escravos dele. Ele chamou-nos para a liberdade. E na liberdade, Ele deseja que nós optemos por andar com Ele, mas de livre vontade. Ninguém está aqui porque é obrigado. Ninguém vai à igreja porque é obrigado. Ninguém anda com Deus porque é obrigado. Nós caminhamos com Ele pelo prazer que temos de andar com Ele. É uma escolha voluntária. É uma decisão própria da nossa vida. Amém? Vocês estão comigo? Então a liberdade, irmãos, a liberdade é uma coisa maravilhosa. Amém? Mas para ser vivida com maturidade. Precisamos de viver nessa dimensão. Deduzimos, irmãos, falando de liberdade e maturidade, facilmente nós deduzimos que mais importante que a liberdade é a maturidade para saber vivê-la. Porquê? Porque se nós não vivermos a liberdade com maturidade, podemos ficar escravos de outra coisa qualquer. Eu vou partilhar com os irmãos uma história que os irmãos conhecem muito bem.
E vamos perceber, à luz deste texto, esta dificuldade da liberdade e da maturidade, não é? Lucas capítulo 15. Alguém sabe o que é que está em Lucas capítulo 15? A história do filho pródigo. Vocês estão cá? Não precisam de abrir. É suposto que toda a gente aqui lê a Bíblia. É suposto. Não tenho a certeza. É suposto, não é? E é suposto porque, por exemplo, eu lembro-me, quando eu andava na escola dominical, não parece, mas eu já andei na escola dominical, não é? Há muitos anos atrás, há 50 anos atrás, irmãos, os crentes eram chamados os Bíblia. Os Bíblia, é verdade. Porquê? Porque nós todos tínhamos uma Bíblia de capa preta, íamos para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e toda a gente nos via com a Bíblia e nós estudávamos a Bíblia. A escola dominical era um tempo em que nós líamos os textos bíblicos, tínhamos o textuário, tínhamos que decorar o versículo, tínhamos que aprender os livros da Bíblia de cor, até havia um corinho que era Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês lembram? Alguém se lembra desse corinho? Só os cotas como eu, não é? Não, Esther, sem ofensa, não é? Ouçam, nós até aprendíamos, naquele tempo que havia no Velho Testamento um livro chamado Sofonias. Alguém sabe que existe um livro chamado Sofonias? Vocês sabem? Nós sabemos, os mais velhos, não é? Porque a maioria hoje nem sabe, não é? O pessoal... Então, nós aprendíamos, nós aprendíamos, seguíamos a palavra de Deus e nós aprendíamos. Uma das coisas que aprendíamos também era normalmente, particularmente no Evangelho de João, o que é que cada capítulo ensinava. Mas, por exemplo, em Lucas, voltando aqui para trás, em Lucas, no capítulo 15, nós temos a história, a parábola. A parábola é uma história do filho pródigo. E todos nós conhecemos esta história, a história interessante deste homem. Este jovem, eram dois irmãos, o mais novo, possivelmente ele chegou à idade da maturidade. Em Israel, a idade adulta. A idade adulta em Israel era aos 12 anos. No tempo de Jesus, a idade adulta em Israel era aos 12 anos. É por isso que nós encontramos o Senhor Jesus a ler as Sagradas Escrituras na sinagoga, porque antes dos 12 anos não lhe era permitido. Era considerado uma idade de... a passagem para aquela idade da responsabilidade, não é? Então, este jovem, nós não sabemos que idade é que ele tinha, mas possivelmente teria 18, 20 anos, não sabemos, a Bíblia é omissa sobre isso. Mas este jovem, provavelmente, estudando as leis do seu país, conhecendo as leis do seu país, a Bíblia diz que ele foi ter com o seu pai e disse: pai, sei que legalmente tenho direito à parte da herança que me pertence, portanto eu venho reclamar a minha herança porque eu quero me ir embora. Eu quero viver a liberdade a que eu tenho direito. Exatamente. A liberdade a que eu tenho direito. Portanto, agradeço que me dês a parte da minha herança para eu ir curtir a vida. Estou cansado. Estou cansado de estar aqui em casa. Tu já estás velhote, estás cota, as tuas regras já são pesadas, já não se usa, tu és de outra geração e eu pertenço a uma nova geração, eu quero curtir a vida de uma forma diferente, por isso dá-me a herança a que eu tenho direito, porque eu quero me ir embora, eu quero ir curtir, quero gozar a minha... Digam lá, quero gozar a minha liberdade. E o pai acabou por anuir ao pedido do filho, certamente com muita tristeza de alma, porque o pai já viu o filme. Quantos aqui, os pais, já deram conselhos aos filhos que os filhos não ligaram nenhuma àquilo que os pais disseram? Levantem lá o braço. Todos nós. Ouçam, até nós, pais, já recebemos conselhos que não ligamos nenhuma. O problema é que nós já nos esquecemos. Porquê? Porque na nossa geração, quando éramos jovens, nós achávamos que os nossos pais eram velhos, cotas, descontextualizados, ultrapassados, exatamente como nós hoje em relação aos nossos filhos. Aliás, exatamente hoje como os nossos filhos em relação a nós, que é o contrário, não é? Eles olham para nós e dizem: os tempos são outros. Vocês não imaginam as vezes que eu ouço isto. Os tempos hoje são outros. Hoje o tempo é diferente. As coisas hoje mudaram. Hoje já não são as minhas filhas que dizem, mas são as netas e os netos. Ó avó. E depois fazem aquela voz, assim, para pôr o avô na ordem. Ó avó,
Tu já viste o tempo em que vivemos hoje? Não, eu já vi o tempo em que vivemos hoje e até já vi o filme do que vai acontecer, porque a história não se repete, mas os fenómenos repetem-se. As coisas vão acontecendo da mesma forma. E aqui, este homem, o pai, percebendo, ele viu o que é que as coisas iam dar. Ele conhecia o filho. E o pai sabia que o filho tinha direito à sua liberdade. Tanto que tinha, que lhe deu a parte da herança. O pai sabia, ele tem direito à liberdade dele. Mas eu também sei que ele não tem maturidade para viver esta liberdade. Vocês estão cá? O problema não é a liberdade, é a maturidade. Digam lá comigo, o problema não é a liberdade, é a maturidade. Então o pai deu a parte da fazenda que pertencia a este filho e ele viajou, pegou nas suas coisas, foi-se embora e quando saiu de casa disse, ufa, já me livrei, agora é que vai ser. E diz que ele foi. A palavra de Deus diz que ele foi para uma terra distante, não é? O texto diz que ele foi viver a vida longe da casa do pai. Diz que foi viver a vida longe da casa do pai e que, literalmente, por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Tradução à mensagem. Estou a usar os textos da mensagem, não é? Então, o pai, com tristeza, entrega-lhe os seus bens, ele vai embora e ele diz, finalmente, livre, sou livre. Este é um desejo de todos os jovens. Terem a casinha deles, nem que seja um quarto, para poderem irem para lá, desde que o pai pague. Hoje é assim. Hoje é, desde que os pais paguem o quarto, todos querem viver fora da casa dos pais. Desde que os pais paguem o quarto. Pais, não paguem eles que aprendam a viver na vossa casa e a respeitar-vos. Porque liberdade só se vive com maturidade. E maturidade é ter dinheiro para pagar aquilo que a gente quer, desfrutar na liberdade. Vocês estão cá? Porque é muito bonito nós acharmos que temos direitos que os outros paguem. E o pai que paga é trouxa. Porque o que o filho precisa não é da liberdade, é de maturidade, é de crescer ao pé do pai e da mãe para aprender o princípio básico que se chama respeito. Então, a realidade é que com dinheiro na mão, este jovem, com dinheiro na mão, qualquer um consegue muitos amigos. Este jovem foi igual. Diz que ele foi para uma terra distante e ele disse, quanto mais longe da casa do meu pai, melhor. Mais longe, estou liberto deste jugo e vou curtir a liberdade. E ele foi. E ele ganhou amigos, granjeou muitos amigos e curtiu a vida como ele queria. Mas uma coisa que o dinheiro não consegue, irmãos. O dinheiro consegue amizades, mas não consegue respeito. Vocês estão cá? O dinheiro consegue amigos, mas não consegue respeito. Porque o respeito por mim está naqueles que, quando as coisas não correm bem, continuam ao pé de mim. Vocês estão cá? É por isso que a minha mulher está comigo há 45 anos, quase. Porque nem sempre tem corrido bem. Ou vocês pensam que eu sou algum santo? Se pensam que não, estão enganados, porque sou mesmo. Mas eu não sou um santo por aquilo que faço. Sou um santo por aquilo que alguém fez em mim. Nem sempre as coisas correm bem. Mas maturidade não é, vai cada um para o seu lado, que é isso? Isso é irresponsabilidade. A maturidade diz, ok, as coisas não estão a funcionar, vamos ver onde é que vamos trabalhar. O que é que precisa de ser mudado? Vamos conversar. Vamos mexer. A maturidade assenta no princípio do respeito. E particularmente do respeito para quem está acima de nós. Dos filhos para com os pais. E ninguém tem que ficar escandalizado, porque todos aqui somos filhos, todos somos filhos. Quando eu falo que os meus filhos têm que me respeitar a mim, isto não é um princípio para eles, é um princípio para a minha vida, porque eu também tive que respeitar os meus pais. Mas este princípio da maturidade aplica-se em tudo na vida, irmãos. A maturidade aplica-se na relação familiar, aplica-se na relação profissional, aplica-se na relação social. A maturidade aplica-se em várias... Eu não vou entrar nesse aspecto, mas aplica-se em muitas dimensões do viver. Aqui este jovem, irmãos, este jovem foi. Agora ele é livre, está a viver o que nunca sonhou. Só que houve um porém na vida daquele jovem. Houve um porém na vida daquele jovem. E um porém complicado. É que o dinheiro acabou.
Porque o dinheiro não é só gastar, é preciso repor. Vocês estão cá. Isto é um bom princípio de administração. O dinheiro não é só gastar, é preciso repor. Porque se a gente gasta e não repõe, há um dia em que ele acaba. E quando acaba, com ele acaba muita coisa. Foi o que aconteceu com este jovem. Uma situação dramática. O dinheiro acabou e quando acaba o dinheiro, acabam os amigos do dinheiro. Porque os amigos dele não eram tão amigos dele como eles julgavam, eram amigos do dinheiro dele. O dinheiro acabou e acabou. Como eu já disse, o dinheiro atrai amigos, mas não compra respeito, amor, amizades genuínas. Então a palavra de Deus diz assim, novamente na mensagem: estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão contratou-o para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele começou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Ou seja, a liberdade, ouça o que eu vou dizer, a liberdade a que este jovem tinha direito, sem a maturidade que ele precisava para viver, levou-o à porcaria. Para onde é que ele foi? Para os porcos. Como é que se chama lá o lugar onde os porcos estão? Porcaria. É uma possibilidade, mas é uma porcaria. Ou seja, a liberdade levou este jovem para porcaria. Digam lá, porcaria. Porcaria. Porque a liberdade é uma coisa maravilhosa. Amém? Mas mais importante que a liberdade é... O que é interessante, irmãos, é que quando ele tomou consciência da porcaria de vida em que estava, o texto diz, e graças a Deus que ele tomou consciência, porque o texto diz assim, foi quando, caindo em si. Na mensagem diz, isso o fez cair na realidade. Eu gosto desta tradução, é mais contemporânea. Isso o fez cair na realidade. E ele cai em si, irmãos, ele cai em si quando percebe que havia usado a liberdade para construir o chiqueiro onde se encontrava. Ele cai em si quando percebe que a liberdade, sem maturidade, transforma a pessoa no construtor do seu próprio chiqueiro. Olha, eu não vou entrar em questões políticas, não vou mesmo. Não vou mesmo. Mas, irmãos, vejam o que é que a extrema-esquerda no nosso país está a fazer. Eles querem transformar o nosso país num chiqueiro de imoralidade. Mas não é só o bloco, não é só a extrema-esquerda em Portugal. É a esquerda toda, por toda a Europa, na América, em todo o lado. A esquerda, porquê? Porque a esquerda é ateísta. E aonde Deus não está, tudo é lícito. Ouviram? Onde Deus não está, tudo é lícito. É a decadência, é a decrepitude, é a imoralidade, é o descer da ladeira constantemente. E o nosso país está a ir nesta direção. Completamente. O problema, irmãos, é que aquilo que o país é, acaba por se refletir naquilo que a igreja é. Olha, eu vinha para cá, vinha no carro e vinha a pensar. O drama dos evangélicos. O drama dos... Eu vinha a pensar na reforma, os irmãos sabem, eu sou professor de história, passo a vida a pensar na história, não é? O drama dos evangélicos é que eles nunca se entendem e todos os dias tem que haver uma novidade no meio evangélico. Todos os dias. Para alimentar uma espiritualidade de plástico. Porque uma espiritualidade genuína não precisa de coisas novas. Porque a nossa velha Bíblia, a nossa velha palavra, ela é tudo o que nós precisamos. Amém? Tudo o que eu preciso está aqui, irmãos. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo é tudo o que me basta. Eu não preciso de mais nada a não ser dele naquilo que ele é. E o que ele é Deus. Ele não é o fazedor de milagres. Nós trocamos tudo, irmãos. Ele não é o fazedor de milagres. Ele é Deus. Agora, irmãos, o aspecto positivo da história é que este jovem, ele caiu em si. Lá no chiqueiro, na dor, na miséria de vida a que ele chegou por causa da liberdade, ele pensa,
E novamente vou ler na mensagem, literalmente. E ele pensa assim, que coisa estúpida que eu fiz da minha vida. Que coisa estúpida que eu fiz da minha vida. Então a palavra de Deus diz, ele está a pensar, e lá no chiqueiro, ele diz assim, os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia, e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem sequer ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Amém? Esta foi a coisa positiva na vida deste jovem. Foi que no chiqueiro que a liberdade dele o levou, ele pensou, bolas, o que é que eu fiz com a minha liberdade? O que é que eu fiz com os direitos que eu tinha? Porque a liberdade dele implicava nos direitos que ele tinha. O que é que eu fiz com os direitos que eu tinha? Eu podia ter usado tudo isto para alguma coisa muito mais positiva. No entanto, eu encontro-me aqui, rodeado dos meus amigos porcos, partilhando da comida deles, dos porcos, naquele chiqueiro, e ele não podia comer muito, porque diz o texto que ele estava com fome, em que ele fica a pensar, afinal, na casa dos meus pais, há regras, há princípios, há ética, há valores que têm que ser respeitados. Mas no respeito por todas essas coisas, os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia, têm uma casinha onde estão com a mulher e com os filhos, têm uma boa harmonia, nem tudo é perfeito, mas certamente, na imperfeição que existe na casa do meu pai, é tudo muito melhor do que aquilo que eu construí com a liberdade que eu exigi. A minha liberdade destruiu a minha vida. O que ele está nesta confissão a dizer? Pai, ele está a pensar, eu vou voltar, não é? Diz, decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. O que ele nesta confissão está a dizer é, pai, eu amadureci. Eu percebi a loucura que eu fiz com a minha liberdade. Eu aprendi, pai, que mais importante que a liberdade é a maturidade. Porque só quando a liberdade é vivida com maturidade, ela se torna em bênção na nossa vida. E depois ele diz alguma coisa estranha. Diz, pai, por favor, dá-me um emprego. Não soa bem, pois não? Não soa bem. Pai, por favor, deixa-me voltar para casa. Fazia mais sentido. Mas ele aprendeu. Ele desceu tanto, que ele percebeu que a liberdade dele o levou a uma condição terrível, em que o pai estava no direito de não receber, porque ele já tinha recebido a parte da herança. É por isso que ele pede, pai, faz de mim um dos teus empregados, dá-me emprego, dá-me trabalho, eu estou disponível para voltar a respeitar regras, a ter horários de trabalho, a ter que cumprir disciplina na minha vida, a ter um patrão a quem dou contas, a não viver a vida como quero, na liberdade que quero, a ter horários, a respeitar horários. É isto que ele está a dizer. Pai, eu estou disponível a cumprir tudo, desde que eu possa voltar, porque eu estou cansado da liberdade sem maturidade. E a maturidade mostrou-me que mais importante do que a liberdade é eu vir e respeitar a ética, os princípios, a autoridade, a liderança que está sobre mim. Pai, tu estás sobre mim. Eu quero ser um dos teus empregados. Dá-me um emprego. Eu quero ter patrão de novo. Eu quero ter horários. E por aí fora. O pai recebe-o e a sua vida é reconfigurada. Amém? Nós conhecemos a história. O pai recebeu de volta. O pai não o recebeu como empregado. O pai restaurou. Mas aqui a figura do pai é a figura de Deus. Mas eu não estou a falar do pai. Estou a falar de liberdade e maturidade. Ouça o que eu vou dizer. A liberdade é a desgraça do imaturo. Eu vou repetir. A liberdade é a desgraça do imaturo. Onde não há maturidade, a liberdade é uma maldição. E eu espero que vocês entendam isso. Porque o Senhor chamou-nos para a liberdade, mas Ele disse, Paulo fala disto,
Agora que alcançaram a liberdade, vejam vocês, não venham a colocar-se debaixo de um jugo maior. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo libertou-se da autoridade do pai, mas submeteu-se à escravidão humana pela condição que ele construiu na minha vida. E deixem-me dizer, irmãos, não foi nenhum demónio. Foi uma escolha de vida dele. Não há nenhum demónio na vida do filho pródigo. Há uma escolha que ele fez e que sofreu por causa dessa escolha. Vocês estão cá. E o meu desafio, irmãos, é que neste final de ano, na entrada do ano 2020, até me custa dizer, não é? Ainda há uns anos atrás eu dizia, 2000 está tão longe, e já está a ficar longe outra vez, não é? O meu desafio é que nós possamos orar, Senhor, ajuda-me a crescer em maturidade. Paulo chama isso de varonilidade. Até que todos chegamos à estatura de varão perfeito de maturidade. Amém? Que o Senhor nos ajude a caminhar neste sentido de alcançarmos a maturidade. Amém? A liberdade é a desgraça do imaturo. É a história de tantos jovens que, se achando com direito à liberdade, começam com um cigarrinho, um charrezinho, uma seringa, um copo, um flerte, pensando que quando quiser larga, até que descobre que já não consegue. Por outras palavras, é o imaturo argumentando consigo mesmo. Ele sabe que o vício mata, mas vai se enganando dizendo, a qualquer hora eu deixo. A qualquer hora eu deixo. Mas ele sabe que não deixa. Alguém aqui me entende? O imaturo diz, quando eu quiser largo. Quando eu quiser largo. Ele usou a liberdade mal. E agora ele continua a usar a liberdade mal porque usa uma explicação, uma justificação para alguma coisa que ele sabe que não vai conseguir cumprir. Vai precisar de ajuda. O imaturo não consegue ouvir. Ouçam. O imaturo não consegue ouvir. O imaturo é aquele que acha que nós nunca estamos a aconselhar, estamos a querer formá-los à nossa imagem e semelhança. E eu quero-vos dizer, irmãos, nós só somos à imagem e semelhança de Deus. Mas o maduro ouve. O imaturo não ouve, o imaturo não valoriza. É por isso que percebemos uma geração muito escravizada. Uma geração que tem informação, mas não tem maturidade para lidar com ela. Hoje, e eu não tenho problemas em dizê-lo, hoje os jovens sabem muito mais na ponta de um dedo do que nós sabemos ao longo de uma vida de trabalho. E eles têm o conhecimento todo, mas não têm maturidade nenhuma para lidar com esse conhecimento. E os mais velhos podemos não ter esse conhecimento, mas a vida ensinou-nos. A vida foi uma escola. Amém? Temos maturidade. Amém? Embora a maturidade não seja um fenómeno da idade. Há muita gente mais velha do que eu com muito pouca maturidade. Ou seja, o imaturo envolve-se em tudo. E não tem plenitude em coisa nenhuma. O imaturo é aquele que sempre está a começar coisas. O imaturo é aquele, hoje começa uma coisa, amanhã começa outra, no dia começa outra. E a gente pergunta, e o que é que já chegou ao fim? Nada. Porque o imaturo começa tudo, mas não acaba nada. Ele tem a liberdade de começar, mas não tem a maturidade para acabar. Porque quando a coisa não funciona logo como ele quer, ele desiste e vai começar uma coisa nova. Ou então a tirar as culpas para cima de outros. É a imaturidade. É a geração do silicone, do botox, dos esteticistas, do trabalho da imagem exterior, onde tudo o que se faz é para os outros consumirem. Vejam como eu sou maravilhoso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Ouçam, eu como pastor não estou aqui para vos agradar. Eu espero que os irmãos gostem de mim. Eu espero que gostem. Mas, irmãos, eu não tenho que fazer nada para vos agradar. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus e com Deus. Deus não me chamou para... Irmãos, a gente fala tanto de profecia hoje, profecia. Vocês conhecem o ministério do profeta? Ser profeta no Velho Testamento não era uma tarefa fácil. Porque o profeta não falava o que o povo queria ouvir. Falava o que o povo precisava de ouvir. Mas ainda hoje é assim. Ser pastor não é falar para animar, para encher pneus. Ser pastor é alertar, é edificar, é corrigir, é pôr o dedo onde tem que ser posto. E depois dizer, este pastor é bronco. Paciência. Paciência.
Mas ouça, desde que aquilo que eu falo possa produzir alguma mudança na sua vida, chamem-me o que me quiserem, mas não me chamem tarde para almoçar, porque eu não gosto de me atrasar na hora da comida. Vocês estão cá? Estamos a falar de quê? Já me perdi. A liberdade e? A geração do silicone, do botox, dos esteticistas, do trabalho da imagem exterior, onde o interior se perde numa busca. Esta mensagem, irmãos, que eu hoje trago, é o tipo de mensagem que é incómoda para a geração atual. Mas paciência. Porque o meu compromisso não é com o exterior das pessoas. O meu compromisso não é com o vosso exterior. O meu compromisso é com o vosso interior. Amém? É ver Deus a trabalhar dentro de vocês, produzir mudança. Em mais de 30 anos de ministério, quase 40 anos de pastorado. Pastorado, pregar, não é? 35 quase de pastorado. Nunca entrou ninguém no meu gabinete para dizer: pastor, olhe como o meu botox me fez mais bonito. Ou mais bonita. Vocês estão cá? Não, irmãos. As pessoas, salvo exceções, procuram para falar das angústias da sua alma, algumas vezes do lixo acumulado. Há uns dias atrás, isto não faz parte da mensagem, mas lembrei-me, há uns dias atrás estava aqui na igreja, cedo, como faço sempre, 8 horas da manhã, e alguém bateu à porta da igreja. Era uma senhora com mais de 80 anos. Bateu à porta e disse: pastor, posso conversar consigo um bocadinho? Nunca tinha conversado com aquela senhora, a não ser bom dia, boa tarde, nada mais do que isso. E ela entrou, sentámos ali no gabinete da Joana, e aquela senhora perguntou-me: pastor, diga-me porque é que Deus não gosta de mim? Porque é que a minha vida é o que é? Porque é que a minha vida é assim assada? E ela desabafou. Desabafou. A luta daquela senhora estava no interior da sua alma. O que eu estou a dizer, irmãos, é que as pessoas, quando vêm à nossa procura, não é por causa se estão mais bonitas, se estão mais feias, se podem usar isto ou se não podem usar aquilo. É porque alguma coisa no íntimo da sua alma as angustia, as esmaga. Eu tentei ajudar aquela senhora da maneira que podia, esclarecia daquilo que podia esclarecer e orei por ela. E ela, quando saiu, disse: pastor, obrigado. Vou mais aliviada. Vou mais aliviada. Porque as pessoas vêm por causa das suas angústias. Olhamos o mundo à nossa volta, ficamos perplexos com o que o homem está a fazer consigo mesmo, como este mundo perdeu o senso de valores, como está pecaminosamente doente, como as prioridades estão desconectadas da realidade da vida. É a liberdade de poder ir, mas sem a maturidade para fazer as escolhas acertadas. O mundo hoje pode ir, mas hoje nós já não temos aqueles líderes que dizem: atenção que esse não é o caminho. Os irmãos estão cá, o que temos hoje é uma geração de líderes que correm atrás de tudo o que é novidade, mas não têm alicerce para ficar e dizer assim: não, nós vamos ficar. Eu não tenho saudades do tempo do passado. Honestamente não tenho, irmãos. Não tenho, mas eu e um grupo de colegas pastores temos conversado sobre a falta de uma geração para dar continuidade àquilo que nós temos começado. Ou pelo menos para dar continuidade àquilo que nós herdamos e que procuramos preservar da forma como nós herdamos. E da forma tem a ver com o fundamento. Não tem a ver com modelos, porque a igreja hoje não é aquela que eu recebi. Mas o fundamento é o mesmo. Nada mudou. Amém? Porque eu olho para o que acontece, irmãos, eu tenho colegas meus fora das Assembleias de Deus. Eu vejo o que está a acontecer por aí. Eu vejo a liberdade. E eu vejo a liberdade dos crentes de poderem escolher o que querem, o que é que lhes agrada mais. Mas, irmãos, o meu compromisso não é com o que agrada, é com o fundamento. E o fundamento é a palavra de Deus. Toda ela, de capa a capa, com uma ênfase duplicada no Novo Testamento. Porque há muita gente aí que continua a viver no Velho Testamento. E nós queremos viver no tempo, na dispensação da graça do Novo Testamento. Amém? A liberdade de poder ir, mas sem a maturidade para fazer as escolhas acertadas. Uma coisa que revela maturidade em nós, ouça,
Uma coisa que revela maturidade em nós é a capacidade de olharmos para o espelho e perguntarmos: amigo, o que é que tu fizeste ou estás a fazer com a vida? Quando eu olho para o espelho, muitas vezes eu pergunto a mim: então, António, como é que isso vai? Como é que estás a gastar o tempo? O Senhor chamou-te para quê? O que é que tu estás a fazer? E eu faço o meia-culpa muitas vezes. E muitas vezes tenho que dizer: Senhor, ajuda-me a moldar algumas áreas na minha vida que precisam de ser moldadas. A maioria das pessoas irrealizadas sempre procuram um culpado nas suas frustrações. E fracassos sempre justificam os seus fracassos lançando a culpa em alguém. A culpa é dos pais, é dos professores, é dos colegas, é da esposa ou do marido, é do meu chefe. Nunca é da sua falta de maturidade. A culpa é sempre dos outros. E o imaturo sempre procura alguém a quem possa culpar. Dificilmente, irmãos, encontraremos alguém que diga: estou onde estou por responsabilidade minha. Sou o culpado das minhas escolhas. Vocês estão cá? Eu li aquele versículo que diz: o caminho do homem bom é confirmado pelo Senhor. Ou seja, aquele que faz as escolhas de acordo com a vontade do Senhor, o Senhor confirma. O Senhor não é obrigado a confirmar as minhas escolhas, porque Ele deu uma liberdade de escolher. E na minha escolha, ou Ele confirma ou não confirma. Ele confirma quando eu escolho de acordo com o propósito dEle e a vontade dEle. Vocês estão cá? Eu vou falar disso depois. Os irmãos não fiquem preocupados porque iremos falar disso. Existe uma classe de pessoas a quem poderíamos chamar de caçadores de culpados. A culpa é do outro. Não é? A culpa é do outro. Parece que somos adolescentes. Os adolescentes nunca são os culpados. Olha, faz-me lembrar aqui um pouco as carrinhas da igreja. De vez em quando aparece uma carrinha ou com o farolim partido, ou com uma moça em qualquer lado, e eu pergunto quem foi. Não foi ninguém. A carrinha andou sozinha. Foi-se embora, bateu e arrumou-se novamente e ninguém foi culpado. E eu não estou a falar lá fora, estou a falar da igreja. Sabe o que é isto? Imaturidade. Vocês estão cá? Imaturidade. Agora ouça. Em vez de culpar os outros, deveríamos dizer: Senhor, este não é o lugar com que sonhei. Dá-me a graça de ser capaz de sair daqui. Sabem quem é que fez esta oração? Dá-me a graça de ser capaz de sair daqui. O filho pródigo. Foi ou não foi? Lá na pocilga, no chiqueiro, quando ele disse: o que é isto? O que é que eu estou aqui a fazer? Ele fez o seu meia-culpa. Foi como se ele tivesse dito: Senhor, eu preciso da tua graça para voltar com humildade e para pedir restauração. Aqui começou o princípio da maturidade deste jovem. Não adianta sentarmos, chorarmos, revoltarmos ou murmurarmos, porque nada disso vai mudar a nossa condição. O que vai mudar a nossa condição são as atitudes que podemos tomar. A necessidade, irmãos, de voltarmos para o que é fundamental. Amém? Precisamos voltar para o que é fundamental. Antigamente, eu já disse, éramos chamados dos Bíblia, porque levávamos a nossa Bíblia de capa preta debaixo do braço. E por aí fora. O que temos hoje, irmãos, é um evangelho esvaziado de conteúdos. Qual é o problema de um evangelho esvaziado de conteúdos? É o infantilismo espiritual. Irmãos, os irmãos não digam a ninguém que eu disse isto, mas eu vou dizer. O meu pai faleceu com 75 anos. Eu nunca ouvi o meu pai dizer que me amava. E ele não precisava de o dizer. Eu nunca vi o meu pai dar-me um abraço. Não me lembro dele me ter dado um abraço. Mas ele também não precisava de o fazer para eu saber que ele era meu pai. Houve muitas carências da parte do meu pai que eu não experimentei. Mas nada disso mudou o respeito e o apreço que eu tinha pelo meu pai. E aqui que ninguém nos ouve, irmãos. O meu pai morreu há 25 anos. Se o meu pai fosse vivo, tinha feito 100 anos este ano. E eu dou muitas vezes por mim, mas muitas vezes por mim, sentado, com saudades dele. A pensar quem me dera que o meu pai estivesse aqui. Eu lembro-me, irmãos.
Eu lembro-me uma vez, num culto, um culto de jejum e oração na Pontinha, porque o meu pai converteu-se, ele era porteiro da igreja, estava reformado e ele tinha tempo para estar na igreja, muito tempo disponível, e ele aproveitava esse tempo. E eu lembro-me que eu cheguei à igreja, depois do almoço, eu era aluno do Instituto Bíblico, portanto estou a falar há 30 e muitos anos atrás, 36 ou 37 anos. E eu fui para a igreja, para me envolver no tempo, e a dada altura nós fizemos uma rodinha, e quando fizemos a rodinha, eu fui ter com o meu pai e eu abracei o meu pai. Não foi o meu pai que me abraçou, fui eu que o abracei ele. Eu abracei o meu pai. Eu disse, pai, eu amo. E o meu pai ficou exatamente como estava. Fazia parte da educação dela. Fazia parte da formação dela. Nunca em mim tive alguma ponta de angústia ou de tristeza porque o meu pai nunca me disse coisas que eu gostaria de ouvir. Mas nada disso mudou o respeito e o apreço que eu tinha por ele. Porque a maturidade, irmãos, a maturidade não funciona em função do que nós alcançamos. Funciona em função do que nós reconhecemos. Ok? Irmãos, o meu desafio, irmãos, deixem de olhar para Deus como faz tudo. Deixem de olhar para Deus como alguém que vocês carregam na campainha e Ele vem a correr para apagar o vosso fogo. Deixem de olhar para Deus assim. Deus é Deus, no céu e na terra. E porque Ele é Deus, irmãos, porque Ele é Deus, nós temos que o amar, temos que o adorar, temos que o servir. E eu custa-me alguns coros que nós cantamos, que Deus, Tu és maravilhoso porque Tu fazes. Irmãos, Ele é maravilhoso simplesmente, mesmo quando não faz. Vocês estão cá. E esta ideia de que o nosso Deus é o Deus, Ele é porque Ele faz, isto destrói a nossa concepção do divino e torna-nos, irmãos, torna-nos materialistas, interesseiros, torna-nos funcionários de despensa, que vamos lá, Deus, hoje eu quero, dá-me, Falta de maturidade. Falta de maturidade. Irmãos, eu quero dizer aos irmãos, eu amo a Deus. Simplesmente por uma razão. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Mas quando nós vivemos nesta dependência, chama-se isso infantilidade espiritual. Você já viu como é que é a atitude das crianças? A criança é dá-me. Vocês estão cá? Como é que a criança funciona? Dá-me. A gente diz, tu tens dois, dá um ali ao outro. Não, é meu. Vocês estão cá? É meu, é infantilidade. E muitas vezes nós somos crentes infantis na presença de Deus. Vivemos nesta dimensão, dá-me, dá-me, dá-me. Algumas das coisas mais maravilhosas dos nossos filhos era simplesmente quando eles se sentavam ao nosso colo e acabavam por adormecer. E é tão bom dormir no colo do pai. Alguém se lembra disso? Olha, eu nunca dormi no colo do meu, mas que eu me lembro, não é? Porque eu só me lembro a partir de uma determinada altura, não é? Mas já adormeci algumas vezes no colo de Deus. E até aqui nestas cadeiras. Quantas vezes me ajoelhei aqui para orar e adormeci. E é bom dormir no colo do Pai. Amém? Vocês estão cá? Não tenho nenhum problema de consciência por ter adormecido na oração. Nenhum mesmo, não é? Ouçam. Eu tenho que terminar, não é? Não podemos voltar ao passado a fim de mudar o presente. Mas podemos mudar o presente a fim de mudarmos o nosso futuro. Amém? Digam lá comigo. Não podemos voltar ao passado a fim de mudar o presente. Mas podemos mudar no presente a fim de mudarmos o nosso futuro. Um filósofo cristão, um filósofo existencialista chamado Soren Kierkegaard, ele disse: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas deve ser vivida olhando para a frente. Compreendida olhando para trás, mas vivemos-la olhando para a frente. Quando o lemos, és
mata esse infantilismo. Necessita de mergulhar na realidade. Vivemos inventando histórias para justificar os nossos fracassos. Hoje vemos crentes com um infantilismo que é perturbador. Aí o que é que acontece? Fazem-se perguntas que são no mínimo estranhas. Eu lembro-me quando eu era jovem, eu ia falar com o pastor e perguntava ao pastor: como é que eu posso explicar a existência de Deus? Explique-me lá a Santíssima Trindade, que me faz muita confusão na cabeça. Eram as perguntas. Andavam à volta destas questões. Nós queríamos saber disso. Hoje, as perguntas são: pastor, um crente pode usar piercing? Vocês vejam. Nós não vivemos mais preocupados com o interior, é com o exterior. O crente pode usar piercing? Um crente pode usar tatuagem? Um crente pode pôr silicone? As irmãs estão cá? São perguntas estranhas, mas não são mais estranhas como uma pergunta. Eu pregava numa igreja há um tempo atrás e eu pregava que quando nós morremos, nós vamos para o Senhor. Partilhei, no momento em que morremos, nós vamos para a casa do Pai. E um irmão veio ter comigo e disse: pastor, mas aqueles irmãos teólogos, não é? Há muito teólogo por aí. Pastor, explique-me lá se nós vamos para a presença do Senhor ou se ficamos no sono, ali no limbo, no intermédio, até ao dia da ressurreição dos mortos. E eu já sabia o que é que lá vinha. Já cá ando há muitos anos. E eu disse a ele: olha, irmão, se o irmão quer uma discussão teológica comigo, está a perder tempo, porque para mim é-me indiferente. Foi mesmo assim, para mim é-me indiferente. É-me indiferente. O que para mim é importante mesmo é eu saber que quando morrer, eu vou para a presença dele. Se eu fico a dormir até ele me acordar, desde que eu esteja lá, estou bem. Eu vou ter tempo para estar acordado. Vou ter a eternidade toda para estar acordado. Se eu ficar lá a dormir algum tempo, olha, é para descansar dos dias que eu não dormi aqui. E ele olhou, o irmão acha, eu falei assim: acha, irmão, acho que isso não é uma discussão, acho que isso não é um assunto, irmão, isso é um não assunto. O assunto é, quando morremos, para onde é que vamos? Vamos para a casa do Pai. Se ficamos a dormir ou acordados, o Pai lá preocupa-se com isso. Vocês estão cá comigo? Vocês estão preocupados com isso? Ficam lá a dormir ou acordados? O que é que vocês querem? Ora, estão a ver? É a mesma conversa. Pastor, podemos usar piercing? Pastor, posso pôr silicone? Pastor, estou mais bonita? O que tem a ver com isso? O meu problema não é com a sua beleza exterior, é com a sua beleza interior. A única beleza exterior que me preocupa é a da minha mulher e a minha. Pastor, ouça, Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. É uma postura muito importante. Pastor, crente pode beber vinho? Muitos irmãos vêm do Brasil. No Brasil não se bebe vinho. Pelo menos às claras. Bebe-se às escondidas, não é? E eu sei, porque já estive no Brasil muita vez, e sei que às escondidas a gente pode beber desde que os crentes não vejam, não é? Pronto. Então, pastor, crente pode beber vinho? Crente pode casar com um ímpio? Olha, esta é outra pergunta. Crente pode ir à praia fazer topless? Desde que eu não esteja lá para ver? Ouçam. Dizer sim ou não a estas coisas não muda nada. Estas são questões infantis. A maturidade ajuda-nos a cuidar de nós mesmos e da doutrina. Ouça o que o apóstolo Paulo diz. Paulo diz assim, 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas. O que é isso, irmãos? Liberdade. Digam lá: todas as coisas me são lícitas. Amém. Então escusa de vir com perguntas, irmão. Pastor, pergunte. Todas as coisas me são lícitas. Chama-se isso liberdade. Mas Paulo não acaba. É uma pena, devia acabar aqui, mas não acaba. Ele diz: mas nem todas as coisas convêm. Pastor, namorar com o incrédulo? Namoro com quem quiser. Agora, é a sua melhor escolha. Deus está nisso. Tem a certeza que esse é o negócio de Deus? Não digo a ninguém que eu disse isto, mas todos os namorados dizem logo que sim, que é a escolha de Deus. Todos eles sabem até ao dia em que as coisas não funcionam e dizem: Deus enganou-se. Ou quando o divórcio acontece, Deus estava errado naquele dia. Nunca é culpa nossa, cá está o infantilismo. Nós decidimos, nós fazemos e depois dizemos que a culpa é de Deus. Todas as coisas me são lícitas de liberdade, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que é isto?
Todas as coisas me são lícitas é liberdade. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas é... Então a liberdade, para ser saudável, precisa de maturidade. Que tipo de crentes somos nós, irmãos? O evangelho esvaziado de conteúdos produz uma geração de crentes magoáveis, e os magoáveis são como bolas de sabão a quem não se pode tocar, porque rebentam. Estão sempre magoados e não se sentem bem em lugar nenhum. A culpa é sempre dos outros, nunca são culpados eles. Não têm estrutura para a existência. Ouçam bem. Uma palavra anima por causa dos calimeros, estão sempre à espera do abraço, do beijinho, Uma palavra anima, mas não resolve. Um chamego consola, mas não resolve. No fundo, estamos sozinhos. Nós e Deus. Amém? Se eu não resolver os meus problemas no altar com Deus, não é o seu abraço, não é o seu beijinho que me vai resolver os problemas. Sabe bem, mas não resolve. Amém? Diga lá para o irmão que está lá, sabe bem, mas não resolve. Não adianta culpar os outros. Não adianta culpar os outros. As respostas para as minhas lutas têm de vir de dentro de mim para que eu possa voltar para a vida que eu tenho, que eu tanto desejo e que tenho tido vontade de voltar há muito, como aconteceu com o filho pródigo. O evangelho esvaziado de conteúdos gera gente que não consegue caminhar com as suas próprias pernas. Gente que não cresce nunca, sempre precisam de alguém para estar de volta deles, ou sempre precisam de estar de volta de alguém para os ajudar, porque senão eles caem, não se aguentam. Ouçam-se, tem que se suportar, agarrar-se a Deus. Agora pus-me nesta posição e lembrei-me de uma igreja, nem sei se foi o irmão Alfredo Machado, tinha um púlpito muito frágil, o púlpito era muito frágil, e as pessoas vinham e punham-se pregavam, eu lembro-me de irmãos que pregavam assim. E um dia ele pôs no púlpito uma placa que dizia assim: apoie-se na palavra, não se apoie no púlpito. Apoie-se em Deus, não se apoie nas pessoas. Há gente que está sempre de volta, nunca crescem, nunca aprendem a andar sozinhos, nunca aprendem a tomar as decisões na sua vida sozinhos. E a Bíblia diz que somos nós que temos de tomar as decisões. Eu pregarei sobre isso da próxima vez. Deixem-me desconfigurar algumas verdades que só são verdades nas cabeças mal informadas no Evangelho. Algumas coisas que foram mal compreendidas. Espero não perturbar ninguém. Uma expressão que nós usamos, Deus é português. Os brasileiros dizem Deus é brasileiro, não é? Mas não é verdade. Deus nem é português nem é brasileiro. Mas também não é americano. Outra expressão, o cair é do homem, o levantar é de Deus. É mentira. O cair é do homem e o levantar é do homem. Porque eu já caí muita vez e fui eu que tive que me levantar. Olha, ainda há um tempo atrás, fiz um entorce, dei um espalhanço, eu orei e disse, Senhor, não sei se vou conseguir pôr-me de pé. Eu orei, mas fui eu que me levantei. Eu gostava de ter sentido a mão de Deus a pegar em mim e a levantar, mas não senti. Não senti mesmo. Fui eu que tive que fazer ali, andei ali meio torto e ainda ando aqui um bocadinho desconchavado do meu pé, não é? Olha, outra palavra que nós usamos muito, porque fica bonito dizer, o louvor liberta. Não é verdade, irmãos? E nós dizemos só porque Paulo cantou lá na cadeia e foi liberto. Quantos há na cadeia a cantarem que não são libertos? O louvor liberta? Não, não liberta nada. O louvor satisfaz o nosso coração, anima as nossas emoções, sentimos-nos bem, mas há muita gente aí a cantar que não consegue liberdade na sua vida. E até aqui na igreja. Isto são chavões, irmãos. São chavões que nós usamos como sendo as últimas verdades e nada disto está correto. Olha, outra verdade que não é certa. Outra afirmação. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Isto não é uma promessa para nós, isto é uma promessa para o carcereiro de Filipos. Então e a nossa família? A nossa família está lá em Gênesis, no capítulo 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas em ti, em Jesus. Não é em nós, é em Jesus. É na descendência de Abraão. Porque é dizermos, há uma promessa para a sua família. Isso é uma mentira, não há nada. Pode haver, mas não é essa que as pessoas estão a afirmar. Essa foi uma promessa dada ao carcereiro. Irmãos, vamos ler a Bíblia com os olhos de ler a Bíblia. Não nos vamos deixar manipular emocionalmente. Irmãos, tudo o que a Bíblia fala para nós chega e sobra.
Chega e sobra. Nós não precisamos de andar a distorcer e a fazer afirmações aí que ficam bonitas, mas que são esvaziadas de conteúdo doutrinário. O drama, irmãos, o drama é que chamamos para nós aquilo que aconteceu com os outros. Ouviram? O drama é que nós chamamos para nós aquilo que aconteceu com os outros. E eu vou dizer, irmãos, as experiências dos outros não são proféticas para si. Ouviu o que eu disse? Quando alguém vem aqui dar um testemunho, esse testemunho não é profético. Não é profético, é um testemunho, é uma experiência. Porque aquilo que é profético tem que acontecer em toda a gente. Ou então a profecia é mentirosa. Não é divina, é da carne. E hoje essa é uma nova teologia. Profetiza qualquer coisa, mesmo que te enganes, não faz mal, mas diz alguma coisa. E isto é do inferno, irmãos. Deixem-me ler porque eu vou terminar. Os mesmos versículos que eu li no início. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu vou ler agora na outra tradução. O homem fiel caminha de acordo com o eterno. Amém? E depois diz, ainda que ele caia, o Senhor o levanta. Amém? Porque ele apoia-se nos braços do eterno. De certa forma, Deus está a dizer, meu filho, minha filha, você que está a caminhar, é possível que caia. Ouviu? Ok? Você que está, é possível que caia. Vocês sabiam disso? Alguém aqui já caiu? Vocês são maravilhosos. Olha, já que a minha mulher cai muita vez. Ultimamente não tem caído, não é? Eu também já comecei a cair. O que Deus está a dizer é possível que caia. O fracasso, a enfermidade, ouçam. O fracasso, a enfermidade, o divórcio são possíveis. As lutas são possíveis. Deus está a dizer, meus filhos, não existe perenidade na vitória, ou seja, não é porque nós fomos vitoriosos uma vez que vamos ser sempre vitoriosos. Essa é outra mentira. Não há perenidade na vitória. Mas também não há perenidade na derrota. Amém? Você está cá, significa que se eu caí hoje, eu vou-me levantar amanhã. E certamente eu cairei outra vez, mas eu vou-me levantar de novo. Porque esta é a promessa de Deus para mim. Irmãos, vamos ser realistas. Maturidade não é negar as coisas, é aceitá-las como factos que nós não podemos contornar, mas que temos que viver com eles, sabendo que a graça de Deus, quando nós escolhemos andar de acordo com aquilo que Ele delineou para nós, nós vamos chegar ao nosso destino. Às vezes temos impedimentos, às vezes temos barreiras no caminho, às vezes temos dificuldades, às vezes temos que contornar. Mas nós vamos chegar lá. O que Deus está a dizer é, António, se tu vives na minha presença, ainda que tu caias, não ficarás prostrado, porque eu seguro a tua mão. É como quando caminhamos e alguém segura na nossa mão, tropeçamos, mas logo nos levantamos. Deus está a dizer, António, eu não te livro da queda, mas a minha mão ajuda-te a levantar. Eu não te livro da dor, mas ajudo-te a lidar com ela. Eu não te livro da adversidade, mas nenhuma adversidade te vai deixar prostrado. Termino. Como é que há tanta gente prostrada? Irmãos, se há uma palavra, se o Senhor diz que segura, porque é que há tanta gente prostrada? Porque largou a mão do Senhor. Deus não larga, mas nós largamos. E quando nós largamos a mão do Senhor, nós caímos e ficamos prostrados. O prostrado diz, eu larguei porque o Senhor me desamparou, o Senhor me abandonou. Aí o Senhor diz, eu não te abandonei. Não. Tu é que estás a viver a queda das tuas próprias escolhas. Eu vou terminar mesmo aqui, que é para aqui eu vou pegar aqui na mensagem novamente. Ouça-me. Deus não larga a nossa mão. Nós largamos a mão de Deus com as escolhas que fazemos. E as escolhas que fazemos são fruto da nossa liberdade. Você está cá. Vocês lembram-se do que eu disse no início? Deus deu-nos uma liberdade de tal maneira que até nos livrou dele. Nos libertou dele. Ou seja, Deus libertou-nos para sermos nós a fazer as nossas próprias escolhas. E quando nós escolhemos
fora da vontade de Deus, quando nós agimos fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós largamos a mão de Deus. Porque quando nós escolhemos de acordo com a sua vontade, a nossa mão está presa nela. E muita gente que cai e fica prostrada, foi porque escolheu segundo a sua carne e disse: Deus abençoa. E ouça, termino com esta expressão: Deus jamais abençoará as suas escolhas quando elas estão fora do propósito dele. Porque Deus não tem nenhuma... Ele deu-nos essa inteligência. O Imago Dei tem a ver com a inteligência de Deus em nós. Deus respeita a nossa inteligência. Deus respeita a nossa capacidade. Mas Ele alerta-nos. Escolhe, mas escolhe com maturidade. Então, irmãos, Deus deu-nos a liberdade. Amém? Coisa maravilhosa. Diga lá, irmão, que está ao seu lado. Diga lá, irmão. Deus deu-nos a liberdade. Coisa maravilhosa. Mas ouça. Diga, mas ouça. Viva a liberdade com maturidade. Porque de outra forma, você vai ser atropelado pela sua própria liberdade. Diga mais, Deus não está obrigado a abençoar as suas escolhas. Mas Ele quer abençoar as escolhas que tu fazes, buscando a sua direção, a sua vontade. Amém? E, irmãos, as nossas escolhas são sempre uma decisão nossa. Amém? Sempre uma decisão nossa. É por isso que a maturidade é importante, para nos ajudar a fazer as escolhas, sabendo que Deus se agrada. Amém? Vocês estão cá? Então, irmãos, 2020. 2020 está aí ao virar da esquina. Vocês estão? Quantos aqui são livres? Levantem lá o braço. Quantos aqui têm vivido a liberdade com maturidade? Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé. O que é que eu falei nesta manhã? Lembre-se que a falta de maturidade é uma maldição. A liberdade sem maturidade envolve-nos num redemoinho do qual nós não saímos. E a nossa vida não produz nada. Vamos produzindo coisinhas. Uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã. Mas nada com significado. Quantos aqui desejam orar nesta manhã dizendo: Senhor, ajuda-me a cultivar maturidade na minha vida. E olhar mais para Ti do que para qualquer outra coisa. Amém? Vamos levantar os nossos braços. E vamos orar. Ora com as Tuas palavras. Diz: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a crescer. Ajuda-me a caminhar em direção à maturidade. Eu sei que a liberdade é uma bênção. Senhor, mas a liberdade sem maturidade pode-me levar a fazer as escolhas erradas, a tomar as decisões erradas e a enredar-me no redemoinho que me puxa para baixo. Chamai abacanda, amarrabacara. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, quando estamos a terminar este ano de 2019, prestes a chegar ao fim, e um novo ano está diante de nós. Senhor, alguns de nós que caminhamos contigo há tantos anos, Senhor, e ainda precisamos de aprender tanto, ainda precisamos de crescer tanto, Senhor. Deus, ajuda-nos a viver nesta maturidade
maturidade, Senhor, para que a liberdade que Tu nos tens concedido, ela não se torne um laço de passarinheiro na nossa vida, mas que ela seja, de facto, algo que nós possamos desfrutar na plenitude, pela maturidade que nós cultivamos nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas relações, Deus, e na nossa compreensão do Deus que Tu és, de quem Tu és e daquilo que Tu estás a realizar na vida de cada um de nós. Deus, ajuda-nos a sair deste ano com o propósito de cultivarmos na nossa vida crescimento em Ti, Senhor, olhando somente para Ti, que és o autor e o consumador da nossa fé. Deus de toda a glória, faz isso conosco. Ajuda-nos, Senhor, a crescer para escolhermos sabiamente e para que Tu possas abençoar as nossas escolhas. Nós oramos, Senhor, gratos por tudo aquilo que Tu já tens feito, gratos por tudo aquilo que Tu nos tens concedido, particularmente gratos pela salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança gloriosa que há em nós, por sabermos que somos Teus, quer vivamos, quer morramos. Deus, muito obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Deus, e continua a dar-nos esta graça e esta sabedoria que vem de Ti, para sermos edificados em tudo, Senhor, sabendo que Tu estás connosco. Deus, e que o Teu propósito é glorificar o nome de Jesus na nossa vida. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: Amém, amém, amém. Amém. Então, irmãos,